Salve, salve, amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? Que bom que você está por aqui. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Estamos falando de Grécia no extensivo 2020, História Geral. Pega já aqui embaixo o link com o PDF dessa aula, inscreva-se no canal, inscreva-se no grupo VIP, também tem um link do formulário para isso. E para ajudar esse canal a se manter, ele é totalmente gratuito, mas se você quiser nos ajudar, tem o link do Apoia-se. O Apoia-se é uma ferramenta para que produtores de conteúdo independente, como é o meu caso, possam se manter gravando e suprindo a necessidade das pessoas que não têm acesso a um material de qualidade. Aqui você tem a programação toda de um cursinho pré-vestibular em História, daqueles que são bem caros mesmo, viu? Mas você consegue acompanhar por aqui de graça. E tem o Apoia-se, ajuda a gente, é muito bom, tá bom? Muito bem, vamos falar de mundo grego, vamos falar de período clássico, o esplendor de Atenas, mas também a sua decadência e também o fim do mundo grego. Vamos lá, sem mais delongas então, vamos falar desse momento, né, da formação da democracia em Atenas. Ali por volta do final do século VIII, início do século IX, a cidade de Atenas, localizada no litoral da península da Acaia, da Ática, né? Ali embaixo você tem no pé da imagem da transparência, aqui, ó, você está vendo aqui, ó, você tem a Acrópole de Atenas mostrada para você. Houveram, melhor dizendo, uma série de lutas entre a monarquia, aliás, entre a monarquia não, uma série de lutas que transformaram o sistema de governo de Atenas numa democracia. Inicialmente, Atenas era uma monarquia, com a figura do Basileu, e esse Basileu, esse rei, ele dividia ou administrava a cidade juntamente com os arcontes. Posteriormente, da necessidade de se controlar as tensões sociais, em vez de o poder de uma pessoa, dividiu-se o poder em várias oligárquicas, né? Então, nós temos uma oligarquia. E durante essa oligarquia, as tensões sociais chegaram a tal ponto que foi necessário concentrar ou tentar concentrar o poder em uma pessoa a fim de estabelecer leis de participação mais justas, e nós temos a tirania acontecendo e evoluindo para a democracia. O grande marco desta mudança vai acontecer por volta do século VII, quando a lei escrita ela passa a ser uma vigência no contexto grego. Esta lei escrita, ela faz surgir, no primeiro momento, com um sujeito chamado Drácon. E Drácon, ele vai, no século VII, estabelecer as leis rígidas, ou leis draconianas. Seu sucessor, talvez mais bem sucedido do que ele, Solon, grande legislador, vai promover uma grande reforma na sociedade ateniense. Primeiro, ele vai criar cargos políticos remunerados. Esses cargos políticos remunerados são chamados de mistoforia. Passa a haver a figura do político profissional. Também ele estabelece que os cidadãos devem necessariamente se estabelecer como participantes constantes da vida política. De nada adianta o sujeito ter a participação política garantida se não o fizer. Então ele obriga os cidadãos a participarem das questões públicas, justamente sob pena até de perder a condição de cidadão se assim não o fizerem. Com a escravidão por dívidas extinta em Roma por obra e graça de Solon, Roma, não é Roma, é Atenas. Extinta em Atenas, Atenas vai se tornar uma cidade expansionista, porque ela precisa de escravos. Ela vai desenvolver um forte imperialismo, a partir daí, que vai levá-la, em alguns momentos, a querer dominar todo o mundo grego. E também Solon vai desenvolver a ideia das assembleias participativas representativas. A Bulé, a Assembleia dos 500, e a Eclésia, que é a Assembleia Popular, onde todo cidadão ateniense podia participar. Clístenes, sucessor de Solon, vai pegar todas essas ideias e organizar, fundando a chamada democracia. Dividiu a cidade em 10 demos, ou 10 bairros, estabeleceu que em cada demo, os seus habitantes, aqueles que têm direito à cidadania, vão escolher 50 representantes, e aí nós temos a Bulé, a Assembleia dos 500, e a Eclesia, que é a Assembleia maior de todos os cidadãos. Agora, é interessante notar que a prática da democracia
ela está vinculada à retórica e ao debate na ágora, nas assembleias, na participação constante. Agora, quem podia debater? Somente os cidadãos atenienses, que eram homens, como você está vendo ali, maiores de 21 anos, livres, atenienses, filhos de pai e mãe atenienses e proprietários de terra. Então, quem é que não pode ser cidadão? Mulheres, menores de 21 anos, prisioneiros, escravos, um sujeito que não nasceu em Atenas. Ah, mas ele nasceu em Atenas. Sim, mas o pai e a mãe também têm que ter nascido em Atenas. Ele pode ser o maior comerciante de trigo e azeite da Grécia. Mas se ele não tiver terra, não for proprietário de terra, tá fora. Um abraço. E dentro do cenário político, você tem a filosofia, que vai ser fundamental para o desenvolvimento do conceito democrático e do debate político, por conta principalmente da sua racionalidade, do seu diálogo, da dialética, muito presente em tudo isso. Mas, Eduardo, e se aparecesse alguém querendo flertar com a possibilidade de acabar com a democracia e se tornar um ditador de vez? Clístenes, ele criou um mecanismo chamado ostracismo. Ostracismo. Esse mecanismo chamado ostracismo consistia no exílio político por 10 anos, sem que o cara que ameaçasse a democracia perdesse as propriedades, podia mais entrar na cidade. Então a ideia era proteger a democracia contra qualquer forma de centralização. Nesse meio tempo, tudo ia bem para Atenas, estava tudo certinho, estava tudo tranquilo. E aí os persas resolveram se expandir na Ásia Menor e tomar as cidades gregas, as colônias gregas na Ásia Menor, gerando então um dos maiores conflitos da antiguidade, as guerras médicas. Claramente um conflito imperialista entre o Império Persa em expansão e o mundo grego. No primeiro momento, o Império Persa avançou sobre a Ásia Menor, as cidades gregas se encolheram, foram se reagrupar e formaram uma confederação de cidades, uma liga de cidades chamada Liga de Delos. Delos é uma ilha próxima a Atenas e Atenas tinha a liderança do bloco, contra o avanço persa. Conseguiram, encurtando a história, fazer isso, conseguiram encurtar o avanço persa e mandá-los de volta para a Pérsia. Não sem grandes perdas, foram quase 50 anos de guerra para que isso acontecesse. Data desse momento, por exemplo, a questão da maratona. A vitória grega na planície de Maratona faz com que o general Alcebiades envie um soldado para avisar em Atenas que eles haviam vencido. O soldado corre 42 quilômetros, chega na cidade, dá notícia e cai morto extenuado. Você pode falar, nossa, mas o cara cai morto extenuado? Sim. Vai lá você correr, ainda mais com um tênis meia boca, aliás, sem nenhum tênis, como esse sujeito fez. Então, a Liga de Delos, sob liderança de Atenas, visava justamente resistir ao avanço dos persas e conseguiu, venceu. Só que, ao fazer isso, abriu a caixa de Pandora para Atenas. Atenas ficou riquíssima, com tributos, com armamentos, com soldados, e passou a querer dominar o restante do mundo grego. Veja só, aqui você tem o mapa dos deslocamentos, aqui é o Império Persa, por onde eles entraram, e a disputa por esta região, ok? Esse mapa depois você olha com muito carinho aí no seu trabalho, nos seus slides. Perfeito? Com a vitória de Atenas, do mundo grego, e de Atenas na liderança, Atenas passou a exercer poder e imperialismo perante as cidades gregas, com o intuito justamente de manter a sua hegemonia. Esparta vai reagir e vai formar, junto com Corinto, uma liga de cidades chamada Liga do Peloponeso, para resistir ao avanço e ao domínio ateniense. Muito bem. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é justamente o momento no qual as cidades elas vão buscar a sua hegemonia, o seu controle. Atenas e Esparta entrarão em guerra. Esta guerra é chamada de Guerra do Peloponeso. Atenas e Esparta em guerra em busca justamente da hegemonia no mundo grego. Esparta se alia a Corinto contra Atenas. Corinto era um porto que concorria com Atenas, e iniciam esta guerra fratricida, quase que uma guerra civil, né? Se fosse um império unificado, seria uma guerra civil, sem sombra de dúvida. Durante a guerra,
Esparta acaba sendo vencedora, é vencedora. Atenas, acometida de uma peste, vai justamente perder grande parte da população, e entre eles perde o seu grande comandante, que era um legislador chamado Péricles. Péricles, que está associado à Era de Ouro de Atenas, o século de Péricles, o século de Péricles como grande legislador em Atenas. Ele morre também nessa peste. Com isso, os gregos que estavam unidos na Liga de Delos agora estão separados e enfraquecidos. O que os uniu na Liga de Delos fez com que o invasor fosse expulso. Só que agora eles estão brigando entre si. E não há mais essa defesa, o que abre espaço para a invasão macedônica, pondo fim à autonomia da cidade-estado. Por isso que a historiadora J. Homeres diz que a Guerra do Peloponeso foi o suicídio, a destruição, a autodestruição da Grécia das cidades. Perderam a autonomia de vez. E aí nós entramos no último período, que é o período helenístico, momento no qual Alexandre Magno, este retratado naquele mosaico ali, Alexandre Bucéfalos, mostra a sua força dominando o mundo grego e em direção ao Oriente. De educação grega, foi educado por Aristóteles, ele vai manter a estrutura das cidades, né, vai manter a estrutura das polis, mas vai acabar com a sua autonomia, porque essas cidades estarão vinculadas ao seu império. Entusiasta da cultura grega, ele vai levar essa cultura por todo o seu império, fazendo a fusão da cultura helênica, ou da cultura grega, com mesopotâmicos, persas e egípcios, a chamada cultura oriental. Esta fusão é chamada de helenismo, fusão da cultura grega com a cultura oriental. Portanto, temos aí a base de toda a nossa cultura sendo montada. A base a partir do helenismo. Veja só este exercício que nos traz aqui o Enem. Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas dos seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos. A crença de que não é o debate que é o empecilho à ação, mas sim o fato de não estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Texto 2 de Aristóteles diz assim: um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos do que pelo direito de administrar a justiça e exercer as funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quando o tempo de exercício e tal modo não podem, forma alguma, ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem ser depois de certos intervalos de tempos pré-fixados. Comparando os textos 1 e 2, tanto Tucídides, no século V a.C., quanto Aristóteles, no século IV a.C., a cidadania era definida pelo quê? Prestígio social? Não é isso que diz ali. Acúmulo de riqueza? Também não. Participação política? Os dois textos falam disso. Local de nascimento? Também não está falando disso, nem grupo de parentesco. Então, é a alternativa letra C, de coração, para esta questão. Até rimou, olha que coisa legal. Olha a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Pergunta seca sobre a Guerra do Peloponeso. É correto afirmar que as suas origens, a origem da Guerra do Peloponeso, encontra-se num momento especial da história ateniense, pois a sua democracia atingia então seu máximo desenvolvimento. Sim, a Guerra do Peloponeso acontece durante o auge da democracia de Atenas, no século V, século de ouro, século de Péricles. B. A vitória militar de Atenas parou. Quem é que venceu as guerras médicas? Desculpa, a Guerra do Peloponeso? Esparta. C. A sua mais importante decorrência foi a criação da democracia ateniense. Não, a Guerra do Peloponeso aconteceu durante a vigência da democracia ateniense. A vitória de Atenas parou aí. Você já sabe que quem fez a vitória foi Esparta. E a surpreendente vitória de Corinto permitiu seu expansionismo territorial? Não, a Corinto se aliou a Esparta, mas a vitória foi de Esparta. Então, sem dúvidas, a alternativa letra A, de A que é bom que a letra A. E a questão 3, sobre cultura helenística, também acabamos de falar, né? Cultura helenística originou-se a partir da conquista da Grécia pela Macedônia e a expansão da cultura grega pelo Oriente. Tá boa essa daí. A vitória dos romanos sobre a Grécia? Não, é dos macedônicos.
A crise das cidades-estado gregas, que durante o século V parou. É século IV, não século V. Os valores democráticos, que se difundiram a partir do governo de Péricles. Não, se difundiram dentro de Atenas, não para fora de Atenas. Para fora de Atenas, Atenas não quer saber de democracia, meu querido. Do fortalecimento do cristianismo, se é antes de Cristo, como é que pode ser fortalecimento do cristianismo, jovem? Não pode. Então, ficou a alternativa letra A para esta questão. Beleza? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Não deixe de se inscrever, ative o sininho. Ative o sininho, dá um joinha. Inscreva-se no nosso grupo VIP, nos apoie, ou nos apoie no Apoia-se e também baixe o material dessa aula, tá bom? Nos vemos num próximo vídeo, numa próxima unidade, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau.